E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Marcos Filho, de Química, e hoje a gente vai tratar aqui de um assunto bastante esclarecedor para o Enem e que nós precisamos estar atualizados. Química orgânica, cadeias carbônicas. Bom, pessoal, o que a gente tem que saber aqui sobre o assunto de cadeias carbônicas, que é a primeira parte do estudo grande que a gente vai ter ao longo do ano sobre química orgânica. Primeiro, as cadeias carbônicas, a química orgânica, ela trata de quê, pessoal? Trata essencialmente do átomo de carbono e os compostos que ele está presente, os compostos orgânicos. Primeira coisa que a gente tem que lembrar aqui, pessoal, é que o carbono ele é o quê? Tetravalente, ele faz 4 ligações. Agora, essas 4 ligações ele pode fazer de algumas maneiras, apenas com ligações simples, uma ligação dupla, pode ter uma ligação tripla. Então essas ligações aí é o que vai dar a variabilidade nos compostos orgânicos em que ele está presente, beleza? A gente vai tratar aqui, pessoal, nessa aula de hoje, sobre as cadeias carbônicas, principalmente a classificação e a forma com que a gente pode representar, com que a gente pode escrever um composto orgânico, beleza? Então olha só, eu trouxe aqui pra gente uma molécula, uma estrutura bastante cotidiana, o gás butano, presente, por exemplo, no botijão de cozinha, tranquilo? O gás butano ele é caracterizado por ter o quê? 4 átomos de carbono em sua estrutura e 10 átomos de hidrogênio. Nota o seguinte, cada átomo de carbono aqui, pessoal, ele faz 4 ligações. São 4 ligações de que tipo? 4 ligações simples, beleza, galera? Então olha só, essa estrutura aí, pessoal, do gás butano, essa forma de representar a cadeia carbônica, é o que a gente chama de fórmula estrutural. A gente está vendo o símbolo do elemento carbono, o símbolo do elemento hidrogênio e está vendo também claramente o tipo de ligação que existe entre carbono e hidrogênio. Será que existe uma forma mais simplificada de eu representar esse mesmo composto? Claro que vai ter. Olha para cá. Essa, pessoal, também pode ser chamada de fórmula estrutural, porém é uma fórmula estrutural mais condensada. Qual é a diferença dessa estrutura para essa? Representa o mesmo composto, o gás butano. Só que agora, pessoal, nota que as ligações entre carbono e hidrogênio eu estou colocando como se fosse na fórmula molecular. Olha para o de cima. O primeiro carbono aqui, ele está ligado a quantos hidrogênios? 1, 2, 3. Então, para que eu não escreva estruturalmente essas ligações, eu coloco assim, ó, CH3. A gente sabe que o hidrogênio só faz uma ligação química. Então, quando a gente vê algo desse tipo, CH3, a gente já tem que lembrar o quê, pessoal? Que os 3 hidrogênios estão ligados a esse carbono aqui. Beleza? O segundo carbono está ligado, ó, estruturalmente a 2 hidrogênios. Então eu tenho CH2. Eu não preciso colocar a ligação carbono-hidrogênio, porque a gente já sabe, hidrogênio só faz uma ligação, então vai ser uma ligação sempre do tipo simples. Beleza, galera? O terceiro carbono aqui, também CH2, porque o terceiro carbono está ligado a 2 hidrogênios e o último carbono está ligado a 3 hidrogênios, CH3. Então aqui eu tenho 2 formas de escrever o mesmo composto. 2 formas de classificar, 2 formas de representar, melhor dizendo, a cadeia carbônica. Tranquilo? Bom, pessoal, depois dessas 2 formas, existe uma terceira, e aí é que está o nosso maior cuidado, a nossa maior análise. Existe uma terceira forma da gente representar esse mesmo composto aqui, é o que a gente chama fórmula em linha, forma em linha. Como é que é essa forma em linha? Olha só. Essas linhas aqui representam esse composto orgânico, o gás butano. Professor, como é que essas 3 linhas aqui podem representar essa estrutura aí, cheia de carbono, cheia de hidrogênio, cheia de ligações simples? Olha para cá, pessoal. Vamos ver se a gente acha alguma conexão, alguma coincidência que justifique a cadeia carbônica estar dessa maneira. Olha só, pergunta que eu faço. Quantas ligações no gás butano existem entre os átomos de carbono? Ou seja, entre carbono e carbono, quantas ligações existem? Esse aqui, ó, ligação carbono-carbono, ligação simples. Ligação carbono-carbono, ligação simples, ligação carbono-carbono, ligação simples. Então existem 3 ligações aqui entre os 4 carbonos da estrutura. 3 ligações entre os 4 carbonos da estrutura. Quantas linhas eu tenho aqui nessa forma? 3 linhas. 1, 2, 3. Vamos ver se a gente tenta achar alguma outra conexão, alguma outra coincidência. Quantos átomos de carbono eu tenho no gás butano? 4 carbonos. 1, 2, 3, 4. Quantos vértices eu tenho nessa estrutura aqui? O que é que são vértices, pessoal? Cada extremidade
ou cada encontro de linhas. Então, olha só, aqui eu tenho um vértice, aqui eu tenho outro vértice e o último vértice. Eu tenho 4 vértices nessa figura aqui, vamos dizer. Então, pessoal, na verdade, essa é a interpretação que a gente tem para uma cadeia carbônica em forma de linha. Como é que a gente representa a cadeia carbônica em forma de linha? As extremidades, ou seja, os vértices, são os átomos de carbono. Eu tenho 4 vértices aqui, 4 átomos de carbono. E essas linhas entre os vértices são justamente as ligações químicas entre os carbonos. Ligação simples, ligação simples, ligação simples. Tranquilo, galera? Essa é a forma da gente interpretar uma cadeia carbônica em forma de linha. Tranquilo? Professor, o senhor está esquecendo de alguma coisa. Os átomos de hidrogênio, eles não vão aparecer aqui, não? Não, pessoal. Os átomos de hidrogênio que estiverem diretamente ligados a carbono, eles não aparecem, mas eles fazem parte da estrutura. Eles só estão ocultos, escondidos. Como é que a gente faz para saber o número correto de hidrogênio? Se liga. O primeiro carbono aqui, a gente tem que lembrar do que, pessoal? O carbono sempre faz 4 ligações químicas. O primeiro carbono aqui, do primeiro vértice, eu estou vendo que ele está fazendo quantas, aparentemente? Só uma. Olha aqui, uma linha. Então, esse carbono aqui, eu estou vendo que ele está fazendo uma ligação. Falta quantas para completar 4? 3. Então, esse primeiro carbono aqui, eu sei que ele tem 3 átomos de hidrogênio ligados a ele. É só você comparar com a forma estrutural que você vê que esse número bate justamente. Tranquilo? O segundo carbono aqui, quantas ligações eu estou vendo que ele está fazendo? 2. 1, 2. Falta quantas para chegar a 4? Faltam outras 2 ligações. Então ele vai ter 2 átomos de hidrogênio ligados a ele. Se você comparar com a posição relativa, você vai ver que o segundo carbono tem exatamente 2 átomos de hidrogênio. Tranquilo, galera? Terceiro carbono e 4 carbono é igual à situação anterior. Terceiro carbono está fazendo 2 ligações, faltam 2. Tem 2 hidrogênios. E o último carbono está fazendo só uma ligação, faltam 3 ligações. Então ele vai ter 3 átomos de hidrogênio. Então, pessoal, essa forma em linha aqui, ela é a mais utilizada em provas e no Enem. Como é que a gente faz a análise dela? Os vértices são representados, os átomos de carbono, que estão não aparecendo o seu símbolo C, mas a gente sabe que em cada vértice eles vão estar lá. Tranquilo? E as linhas entre esses vértices representam o quê? As ligações químicas entre os carbonos. Se aparecesse 2 linhas aqui, seria uma ligação dupla. Se aparecesse 3 linhas aqui, seria uma ligação tripla. Beleza? E o número de hidrogênios a gente já aprendeu como calcular. O número que faltar para o carbono fazer 4 ligações é o número de hidrogênios que o carbono vai estar ligado diretamente. Beleza, galera? Então a gente vai ver agora, pessoal, rapidamente, a classificação dessas cadeias carbônicas. Como que a gente pode classificar as cadeias carbônicas em alguns critérios? São 4 critérios que a gente atribui essas classificações. O primeiro critério, pessoal, é em relação à disposição da cadeia carbônica. Ela pode ser de 2 maneiras. Ou a cadeia é aberta, ou a cadeia é fechada. Cuidado que tem sinônimos para esses 2 significados aqui. Cadeia aberta também pode ser chamada de cadeia alifática ou cadeia acíclica. Ok? Toma nota disso daí. Cadeia aberta pode ser chamada de cadeia alifática ou acíclica. Tranquilo? E a cadeia fechada também pode ser chamada de cadeia cíclica. Tranquilo, galera? Então, galera, como é que a gente representa uma cadeia aberta? Como é que a gente classifica uma cadeia aberta? Aqui tem 2 exemplos. Ó. Cadeia aberta é quando eu conseguir visualizar, enxergar pelo menos 2 extremidades de carbono, 2 pontas de átomo de carbono. Olha para cá. Aqui eu tenho essas 2 extremidades. O mesmo gás butano que a gente viu agora há pouco. Aqui eu tenho 2 extremidades de carbono. Portanto, eu tenho uma cadeia aberta. Aqui embaixo, quantas extremidades do carbono eu tenho? Tenho mais de 2, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Precisaria ter apenas 2, ter pelo menos 2, para ser considerada uma cadeia carbônica aberta. Então, essa cadeia aqui e essa cadeia aqui são cadeias carbônicas classificadas como abertas. Por quê? Porque apresentam pelo menos 2 extremidades de carbono. Beleza, galera? Uma cadeia fechada vai ser caracterizada como sendo o quê? Como sendo a ausência de 2 extremidades de carbono. Olha para cá. Esse primeiro ciclo aqui, ó, essa primeira cadeia aqui, você não consegue visualizar 2 extremidades de carbono. Você não consegue visualizar uma ponta aí que tem um átomo de carbono. Então essa cadeia, pela falta de 2 extremidades, é classificada como fechada ou cíclica. Essa segunda cadeia aqui, ó, eu tenho uma extremidade de carbono aqui fora, ó, mas eu preciso de quantas para ser classificado como aberta? 2.
Essa cadeia aqui, pela ausência de duas extremidades, então, também é classificada como cadeia fechada, beleza? E aqui tem outro exemplo de cadeia fechada. Dentro da classificação de cadeias fechadas, pessoal, a gente pode ter duas denominações. Olha só, essa cadeia aqui, que a gente está representando por último, é o que a gente chama, pessoal, de anel aromático. Gravem esse nome, anel aromático. A gente vai falar muito dele no estudo da química orgânica, beleza? O segundo critério é em relação às ligações entre os átomos de carbono. Como é que a gente pode classificar? Em cadeia saturada ou cadeia insaturada. Cadeia saturada vem a ser o quê? Vem a ser um composto orgânico qualquer que tem apenas ligações simples entre os átomos de carbono. Só me interessa aqui, pessoal, as ligações entre carbonos. Não me interessa aqui a ligação entre carbono e oxigênio, carbono e nitrogênio, carbono e enxofre. Só interessa as ligações entre carbonos. Então aqui, ó, ligação entre carbono, ligação entre carbono, ligação entre carbono, ligação entre carbono. São ligações apenas do tipo simples. Então essa cadeia é classificada como cadeia saturada. O exemplo aqui de baixo. Professor, eu estou vendo essa ligação dupla aqui. Mas essa ligação dupla, ela é entre carbonos? Não, é entre carbono e oxigênio. Então não me interessa olhar para isso. Só interessa o que, pessoal? Ligações entre carbonos. Se você notar aqui, ó, as ligações entre os átomos de carbono também ocorrem apenas do tipo simples. Então essa cadeia também é uma cadeia o quê? Saturada. Repito, essa ligação dupla aqui, ela não é entre carbonos, então ela não interfere na nossa análise. Beleza, galera? O que é que vem a ser uma cadeia insaturada, professor? Cadeia insaturada é aquela que vai apresentar uma ligação dupla ou uma ligação tripla. Adivinha entre quem? Entre carbonos, claro. Olha para cá. Esses dois átomos de carbono aqui, ó, compreende o que entre eles? Uma ligação dupla. Portanto, essa ligação dupla na cadeia carbônica, ela é chamada de insaturação. A cadeia é insaturada. Aqui embaixo também eu tenho uma ligação, ó, carbono-carbono e uma ligação tripla entre eles. Essa ligação tripla, como é entre carbonos, é chamada de insaturação e a cadeia é insaturada. O terceiro critério é em relação à natureza dos átomos. Se eu vou ou não ter átomos de diferentes elementos químicos. Pode ser classificado de cadeia homogênea ou heterogênea. Vamos começar pela classificação de cadeia heterogênea? Fica mais fácil a nossa análise. Olha só, olha essa estrutura que eu estou colocando aqui, ó. Cada vértice é o quê? É um átomo de carbono. Então eu tenho um vértice aqui, aqui, aqui. Então eu tenho 3 átomos de carbono nessa estrutura e esse átomo de oxigênio aqui sendo representado pelo seu símbolo O. A pergunta que eu faço é, existe algum elemento químico diferente de carbono e hidrogênio nesse composto? Sim, o oxigênio. E a segunda pergunta, pessoal, ele está entre carbonos? Olha para cá. Esse oxigênio aqui está entre carbonos? Tá, ó. Tá entre esse carbono e esse carbono. Então esse elemento aqui, o oxigênio, na cadeia carbônica, ele é chamado de heteroátomo. Anota isso daí. Heteroátomo é um átomo diferente de carbono e hidrogênio entre 2 carbonos. Beleza? Então, como esse oxigênio é um heteroátomo, a cadeia é classificada como sendo heterogênea. Então, para eu ter um heteroátomo, pessoal, primeiro, eu preciso ter um átomo diferente de carbono e hidrogênio. E segundo, e mais importante, ele tem que estar onde? Entre carbono. Entendendo isso, a classificação de cadeia homogênea ela fica mais simples, pessoal. O que é que vem a ser uma cadeia homogênea? É quando eu não tiver um heteroátomo na minha estrutura. Olha para cá. Esse primeiro exemplo aqui, ó. Se você procurar um átomo diferente de carbono e hidrogênio, não vai achar. Ele só tem carbono e hidrogênio. Ele é um hidrocarboneto. Então, essa estrutura aqui não tem heteroátomo, não pode ser cadeia heterogênea. Vai ser o quê, então? Homogênea. Beleza, galera? E essa estrutura aqui? Ah, professor, tem esse oxigênio aqui. Será que é heterogênea? Qual é a pergunta derradeira, pessoal? Esse oxigênio está entre 2 carbonos? Não, ele só está ligado a um carbono. Então, esse oxigênio não pode ser chamado de heteroátomo. Se não tem heteroátomo na estrutura, então a cadeia só pode ser homogênea. Beleza, galera? Esse foi o terceiro critério da nossa classificação. O quarto e último critério é a disposição dos carbonos na cadeia carbônica. Posso classificar também de 2 maneiras. Ou cadeia normal ou cadeia ramificada. Como é que a gente vai denotar isso, pessoal? Olha só. Cadeia normal, pessoal, é quando eu tiver uma única sequência de carbonos no meu composto. Finge o seguinte, finge que os carbonos é uma trilha, é um caminho que tu vai percorrer.
Se em algum momento do teu caminho tu se desviar, tu tiver mais de uma opção de carbonos a seguir, tu tem uma cadeia ramificada. Se não, tu tem uma cadeia normal. Olha só, essa sequência aqui de 4 carbonos, eles não estão sequenciados? Eles estão em sequência ininterrupta. Não tem nenhum carbono onde você chegue e tenha 2 opções de caminhos. Então essa cadeia aqui ela é uma cadeia normal. Aqui também, pessoal, quantos carbonos eu tenho na estrutura? 3. 1, 2, 3. Eles estão em sequência ininterrupta? Estão. 1, 2, 3. Não tem nada interrompendo eles. Então essa cadeia também é uma cadeia normal. Beleza, galera? Qual é a definição científica? Qual é a definição formal de cadeia normal, pessoal? Cadeia normal vai ter apenas átomos de carbono primário e secundário. Beleza, galera? De novo, eu só tenho átomos de carbono primário e secundário nessa estrutura. Tranquilo? Essa é a cadeia normal. O que vem a ser uma cadeia ramificada, pessoal? Cadeia ramificada a gente logo entende, pessoal, pelo seu visual. Quando a gente vem para cá, ó, faz aquele macete que eu te ensinei agora há pouco. Finge que os carbonos é um caminho que tu vai percorrer. Quando tu vem para cá, ó, e que tu chega nesse carbono do meio, tu tem 2 opções de carbonos a seguir. Ou tu desce, ou tu segue adiante. Então você tem o quê? Você tem uma opção de caminho, você tem uma ramificação no seu caminho. Então essa cadeia vai ser uma cadeia o quê? Ramificada. Tranquilo, galera? Definição formal de cadeia ramificada, qual é? Eu vou ter na cadeia ramificada, pelo menos, no mínimo, um carbono terciário ou um carbono quaternário. Olha para cá. A gente deduziu que essa cadeia é ramificada. Então ela deve ter pelo menos um carbono terciário ou quaternário. Que carbono é esse? Esse carbono do meio aqui, ó. Se você notar, esse carbono do meio, ele está ligado a 1, 2, 3 átomos de carbono. Ele é terciário, a cadeia é ramificada. Beleza, galera? Então, pessoal, esse foi o 4º critério da classificação das cadeias carbônicas. Muito cuidado na hora que você for analisar, principalmente figuras como essas aqui, que podem dar indício de uma cadeia ramificada, mas que na verdade representam cadeia normal por conta da existência apenas de carbono primários e secundários. Tranquilo? Então, pessoal, a gente reúne todos esses critérios que a gente analisou agora, os 4, para classificar uma cadeia carbônica de uma vez só. Olha o exemplo que a gente está trazendo aqui, ó, da questão 137 da página 339 do primeiro módulo do 2º ano, beleza? A questão diz assim, ó, o linalol, substância isolada do óleo da alfazema, apresenta a seguinte fórmula estrutural. Então está aqui a fórmula estrutural. Olha como ele foi bonzinho. Ele deu a fórmula estrutural ao invés de dar a fórmula em linha. Mas a gente já sabe analisar ambas. Tranquilo, galera? Então olha só. Ele pergunta, essa cadeia carbônica é classificada como? O que dá pra gente ver aqui, pessoal? O primeiro critério, a cadeia ela é aberta ou ela vai ser fechada? Você não está vendo nenhum ciclo de carbonos aqui. E a definição de cadeia aberta é justamente o quê? Pelo menos 2 extremidades de carbonos. Eu consigo visualizar isso daqui até mais. 1, 2, 3, 4 extremidades de carbono. Então, com certeza, essa cadeia carbônica ela é aberta. Qual é o sinônimo de cadeia aberta mesmo? Ou alifática ou acíclica. Olha os termos que ele traz aqui. Ó. Em nenhum momento ele se refere a cadeia aberta ou fechada. Ele vai trazer os seus sinônimos. Então, olha só. Cíclica, acíclica. Então, na letra A ele está dizendo que a cadeia é fechada. Na letra B ele está dizendo que a cadeia é acíclica. Acíclica, você lembra, é um sinônimo para cadeia aberta, beleza? Então, onde tiver acíclica é porque está correta. Eu tenho acíclica na letra B e tenho acíclica na letra E. A cadeia, ela é ramificada ou ela é normal, pessoal? Galera, você já está vendo aqui o quê? Se você for analisar essa cadeia carbônica como se fosse um caminho de carbonos a percorrer, você logo para e pensa. Quando você chegar nesse segundo carbono aqui, você vai ter 2 opções de caminhos a seguir. Ou você vai em frente ou você desce. Então isso já é indício de quê? De uma cadeia ramificada. Quando você chega aqui nesse carbono, ó, nesse último carbono aqui, ó, você para e pensa, será que esse carbono aqui tem uma ramificação? E quantas? Quando você chega nele, você pensa, quantos caminhos de carbono eu tenho para percorrer? 2 caminhos. Ou eu sigo adiante, ou eu desço, pessoal. Esse grupo hidroxila aqui, esse grupo OH, ele não conta como ramificação, beleza? Então esse carbono aqui, ele vai ter apenas uma ramificação, que é o grupo CH3 aqui. Tranquilo, galera? Então a gente já viu aí que a cadeia ela é classificada como cadeia ramificada. Da letra B e da letra E, não dá pra gente tirar nenhuma conclusão ainda, porque ambas trazem o termo ramificada, beleza? Agora vai dar para tirar, repara, insaturada ou insaturada para o composto. O que é uma cadeia saturada, pessoal? Apenas ligações simples entre os carbonos.
Cadeia insaturada, eu vou ter ou uma ligação dupla ou uma ligação tripla, no mínimo, entre carbonos. Eu consigo visualizar alguma insaturação aqui no composto? Claro que consigo, olha só. Essa ligação dupla aqui está compreendida entre carbonos, portanto é uma insaturação. E aqui, de novo, ó, uma ligação dupla entre dois átomos de carbono. Então eu tenho duas insaturações aí no composto, a cadeia com certeza ela é insaturada, beleza? Então a gente já fica aqui com a resposta da letra B de bola. Por que ela é também uma cadeia homogênea, pessoal? Porque eu não tenho nenhum heteroátomo aí. Professor, e esse átomo de oxigênio aqui, ele não configura um heteroátomo não, para a cadeia ser heterogênea? Não, galera. Para ser um heteroátomo, o átomo tem que ser o quê? Um átomo diferente de carbono e hidrogênio, porém tem que estar entre carbonos. Esse oxigênio não está ligado entre carbonos, está ligado entre um carbono e um hidrogênio. Então, pela ausência de heteroátomo, a cadeia é classificada como homogênea. Tranquilo, galera? Então eu tenho acíclica, ramificada, insaturada e homogênea. Resposta aí na letra B de bola. Tranquilo, galera? Essa foi a nossa aula sobre química orgânica, especificando a classificação das cadeias carbônicas. Se você quiser ver mais aulas como essa daqui de outras disciplinas, não esqueça de acessar o nosso site e as nossas redes sociais. Um abraço, fique com Deus, tudo de bom.